Graça e paz, juniores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez, né, para ministrar uma palavra. E hoje a palavra que eu vou estar ministrando está lá em Números, no capítulo 12. E eu vou ler a partir do versículo 6. Diz assim: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então, aqui o Senhor ele estava se dirigindo a algumas pessoas. E o que o Senhor estava falando? Ele estava dizendo que quando há profetas no meio do povo, o que acontece? Eles têm visões, eles têm sonhos. Só que com Moisés era uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque Moisés, ele não tinha que decifrar enigmas de sonhos que ele tinha, de visões que ele tinha, mas ele falava com Deus face a face. Pensa só, né? Que maravilhoso falar com Deus face a face, né? Na Bíblia narra que também que quando ele subia ao monte, quando ele entrava para falar com o Senhor, e quando ele saía, o rosto dele resplandecia, tanto que ele tinha que se cobrir com um véu, porque o povo ficava com medo, porque né, resplandecia, ficava com uma luz. Então, a maneira como Deus se comunicava, falava com Moisés era completamente diferente do que com os outros profetas. E isso provava que realmente era Moisés que Deus tinha escolhido para libertar o povo do Egito. Mas por que Deus estava falando isso? Vocês veem que no final ele diz, né? Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então, nós precisamos voltar ali no início do capítulo 12, que narra que o Moisés, ele tinha tomado para si, se casado com uma mulher etíope. Só que o que aconteceu? Arão e Miriam, que eram irmãos dele, né? Arão, ele era sumo sacerdote, né? Eles não gostaram disso que Moisés fez. Então, eles começaram a criticar Moisés, a falar mal de Moisés. E eles começaram a dizer assim, mas o Senhor só fala por meio de Moisés? O Senhor não pode falar por meio de nós também? Só que o que aconteceu? Deus ouviu o que eles estavam dizendo a respeito de Moisés. E até que chegou um dia em que o Senhor disse para Moisés para que eles se dirigissem até a tenda do encontro, né? Moisés, Arão e Miriam. E então eles vão até a tenda do encontro e o Senhor chama Arão e Miriam. E o Senhor fala esse versículo que eu li para vocês. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e o Senhor deixou eles. Dali, pouco tempo, Miriam ela fica leprosa, né? Ela teve lepra. Lepra é uma doença que dá na pele, né? E a pele ela fica branca, igual uma neve. E quando aconteceu isso, Arão falou para Moisés: Moisés, interceda pela vida da Miriam, porque ela tá leprosa. E o que Moisés faz? Moisés vai até então ao Senhor, ora, pedindo, intercedendo pela vida de Miriam. E o Senhor diz que ela ficaria 7 dias leprosas, depois ela poderia voltar ao acampamento, porque todo aquele que ficava com lepra tinha que ficar fora do acampamento para não infectar as outras pessoas, né? Para as outras pessoas também não pegarem lepra. E Miriam, então, ela ficou esses 7 dias fora do acampamento. Então, nessa história, né, em tudo isso que Moisés viveu, nós aprendemos algumas coisas. E a primeira delas é que nada passa despercebido. Deus vê tudo, Deus ouve tudo, porque Arão e Miriam, eles não estavam falando mal de Moisés.
O Senhor ouviu e o Senhor, ele se encarregou de defender a Moisés, né? E nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Se a gente fala de algum irmãozinho, se a gente fala de alguma irmãzinha, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo Deus vê, tudo Deus ouve. Então nós temos que ficar bem vigilantes naquilo que nós falamos, naquilo que nós comentamos. Amém? Um segundo ponto também que nós podemos tirar como lição, que nós podemos aprender, é que Deus, Ele mesmo se encarrega de defender os teus servos, porque foi isso que Ele fez com Moisés. A gente, enquanto a gente lê aqui todo o capítulo 12, a gente não vê em nenhum momento em que Moisés, ele vai até Arão e Miriam e se defende, e começa, né, a se justificar. Ele não fala para Moisés, para Miriam, olha só, Deus me usou para abrir o Mar Vermelho. Deus me usou para sair a água da rocha. O Senhor me usou para transformar a água amarga em uma água boa para beber. Eu falo com o Senhor face a face. Vocês não vêem o meu rosto brilhando, meu rosto resplandecente? Não, Moisés não fez nada disso. Aliás, a própria Bíblia fala que Moisés, ele era o homem mais paciente que existia em toda a terra. Então, ele não se defende perante e diante aos seus irmãos. Quem faz isso é o Senhor, que depois, como a gente lê aqui, o Senhor que chama eles para ir até a tenda do encontro, e o Senhor defende Moisés, dizendo que com profetas, né, eles têm visões, eles têm sonhos, mas Moisés, ele não tem visões, não tem sonho. Por quê? Porque ele fala face a face comigo. Então, a gente aprende que não importa, né, se alguém fala de nós ou se alguma mentira surge a respeito de nós, nós aprendemos que nós precisamos ser pacientes nesses momentos, igual Moisés foi, onde ele não se justificou, onde ele não tentou se defender pela sua própria força, mas ele esperou o Senhor, e o Senhor defendeu ele. E um terceiro ponto também que nós podemos aprender é que mesmo que a pessoa tenha falado mal de nós, tenha feito algum mal, tenha caluniado, tenha criticado, o Senhor nos chama para interceder pela vida dessa pessoa. Foi o que aconteceu com Moisés também. Moisés, ele mesmo sabendo que Arão e Miriam se juntaram para falar mal dele, quando a Miriam estava leprosa, quem que Arão procurou para interceder pela vida dela? Foi a Moisés, aquele que ele estava falando mal, né? E quem estava precisando de uma oração, de uma intercessão? Miriam, que também tinha falado mal de Moisés há pouco tempo. Então, quando Moisés ele chega até o Senhor e pede pela cura de Miriam, o Senhor atende, embora ainda demore 7 dias. Mas o Senhor atende e depois de 7 dias ela é curada, a pele dela tá novinha em folha. Então, nós também, em vez de criarmos mais confusão ainda, em vez da gente ficar remoendo aquilo que algum irmãozinho ou alguma irmãzinha falou da gente, a gente precisa orar por ela e interceder por ela. Então, esses são os 3 pontos que nós aprendemos nessa etapa, né, nessa história de Moisés, nessa época que ele viveu. Mas também nós aprendemos muito mais com Jesus, porque Jesus, ele foi açoitado, ele foi violentado, ele foi humilhado, mas é ele quem intercede por nós. Mesmo que nós tenhamos feito tudo isso, ele ainda intercede por nós. Jesus foi perseguido, falaram mal dele, blasfemaram, e mesmo assim não impediu que ele orasse por nós. Pelo contrário, né? Ele deu a própria vida dele para nos salvar, para salvar aqueles que perseguiam ele, para salvar aqueles que falavam mal dele, que falavam mal dos ensinamentos dele, que porventura era ensinamento, né, de Deus,
porque tudo que Jesus falava era Deus que mostrava a ele o que ele deveria falar, né? Porque ele até diz que o ensinamento não vinha dele, o ensinamento era do Pai. Ele dizia aquilo que ele tinha aprendido do Pai. Mas mesmo assim, por essas pessoas, ele morreu e ressuscitou e derramou a salvação sobre a vida dessas pessoas também. Então, que nós venhamos aprender com esses exemplos e que a gente venha viver realmente, né, de fato, tudo o que está escrito na Bíblia, que o Espírito Santo nos ajude e que nós venhamos ser pacientes, né, como Moisés, pacientes também ainda muito mais, né, como Jesus, que foi paciente, que foi fiel até o fim. Então, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma ótima semana e fiquem com Deus.